nos fazendo entender. Para isso abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. Te damos graças porque a tua palavra vai nos alimentar, teu Espírito vai nos instruir, Pai. E nós sairemos daqui mais convictos, mais certos sobre o teu amor, teu caráter e tua bondade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. O assunto de soberania, irmãos, o aspecto de soberania, o que tem acontecido hoje é que praticamente tudo tem sido colocado na conta da soberania de Deus. Hoje em dia, se uma pessoa recebe algo ou não recebe, dizem que é soberania. Se algo aconteceu ou deixou de acontecer, dizem que é soberania. Eu lembro que quando eu era pastor auxiliar lá em Fortaleza, chegou nas minhas mãos, tudo bom, Guga? Chegou nas minhas mãos uma revista chamada Eclésia. Quem já ouviu falar nessa revista? Ela trata de assuntos da igreja, sobre ministrações, sobre sonorização, equipamento para a igreja, o funcionamento da igreja, poltrona, tudo que diz respeito à igreja. E a revista estava entrevistando um pregador brasileiro, conhecido no Brasil e no mundo. Eu não vou dizer o nome dele, não. Perguntando sobre cura, ou fulano de tal, sobre cura, a pessoa não recebe a cura porque não tem fé, ou o que acontece? Aí abre aspas, ele disse, sobre cura, Deus é soberano, Ele cura a quem Ele quer, fecha aspas. E nesse contexto, irmãos, estão colocando toda conta em Deus, toda culpa em Deus. Tudo é soberania de Deus. Se aconteceu algo com alguém, é soberania. Se não aconteceu, é soberania. Se fulano de tal recebeu, é porque Deus é soberano. Se não recebeu, Deus é soberano. Mas é isso que as Escrituras dizem? Não. Nós vamos ver vários textos, várias verdades, em que a soberania de Deus está ligado no aspecto de dispensações. Repitam comigo, dispensações. Como assim? A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Quantos estão na expectativa? Repitam comigo, Maranata. Mais uma vez. Mais outra vez. Se passarmos a noite inteira confessando Maranata, 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 se antes de você dormir, escovar os dentes e deitar, você confessar 10 vezes Maranata, Jesus vai voltar? Sim ou não? Não. Você pode ficar o dia inteiro hoje confessando Maranata, amanhã Maranata, a semana inteira Maranata, 2021 confessando Maranata. Isso não diz respeito à tua vontade, à tua fé. Isso é soberania de Deus. Está ligado a dispensações. Estão comigo? E a Bíblia mostra justamente isso, irmãos, em que Deus é soberano em estabelecer tempos e épocas. Nós vamos ver as passagens que falam sobre isso. Estou só dando uma introdução. Estão comigo? Abre tua Bíblia em Atos no capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Já está aqui projetado aqui, então está tudo tranquilo. Quando nós pegamos alguns dicionários, algum material de estudo, basicamente nós vamos ver duas verdades. Nós vamos ver a vontade decretiva de Deus e a vontade perspectiva. A vontade decretiva é aquilo que Deus decreta independentemente da tua vida. Haverá um momento em que Cristo vai arrebatar a igreja, e isso independe da minha vontade, da tua vontade, da vontade de outra pessoa. Isso depende da soberania de Deus, do poder de Deus. Estão comigo? Já os outros assuntos da palavra, já cura, proteção, provisão, outras bênçãos, isso sim depende da minha e da tua fé. Isso se aplica na vontade perspectiva de Deus. Deus, Ele tem uma vontade para a tua vida, mas essa vontade só vai acontecer se eu andar pela fé. Posso ter um amém? A vontade decretiva é aquilo que Deus decreta independentemente da nossa fé, independentemente da nossa ação.
Estão comigo? Já a vontade perspectiva é aquilo que Deus já deixou disponível e eu vou desfrutar pela fé. E eu vou te mostrar os textos que explicam tudo isso. Antes nós vamos perceber o contexto aqui. Essa passagem de Atos capítulo 17, nós vamos perceber que Paulo ele estava no meio de pessoas, viu que aquelas pessoas eram idólatras e aproveitou a oportunidade para pregar sobre Cristo. E ele começa a falar sobre o propósito da criação. Algumas pessoas se perguntam, por que é que eu estou aqui na terra? Por que eu nasci? Paulo explica aqui. Eu e você nascemos e Paulo explica aqui. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros ainda diziam, parece pregador de deuses estranhos, pois Paulo pregava a respeito de Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago e dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos traz estamos ouvindo coisas estranhas e queremos saber o que é isso. Pois todos em Atenas e os estrangeiros residentes de nossa... têm ouvido falar sobre isso, senão que você está nessa novidade. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo que sois acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que vos anunciam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele criador do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26. De um só, repitam comigo, de um só. Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27 diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Como eu havia dito, Paulo ele estava lá naquele local, viu a idolatria, isso ele se removeu por dentro, houve uma santa indignação, Paulo começou a anunciar as boas novas de salvação, falando sobre o plano da salvação. Deus de um só fez toda a raça humana e Deus estabeleceu, havendo fixado os tempos, repitam comigo tempos, no grego é kairos, medida de tempo, tempo certo, período de tempo limitado. Foi Deus quem estabeleceu tempos, estações, foi Deus quem estabeleceu dispensações. Sabe o que é isso que Paulo está ensinando? Soberania de Deus. Irmãos, se a gente observar, o pastor Paulo ensina a história da igreja? Não. Pronto. Quem já fez o rema? Quem está fazendo? Quem vai fazer? Glória a Deus. Quem já fez o rema teve a matéria História da Igreja. Na História da Igreja, a gente observa que períodos antes tiveram dispensações, principalmente na matéria Escatologia e Aliança de Sangue. Você vai ver dispensações. E quem estabeleceu as dispensações ou os tempos, diga, foi Deus. É responsabilidade de Deus estabelecer as dispensações ou os tempos, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Eu não sei, você não sabe, mas haverá o dia em que Cristo vai arrebatar a igreja. A gente vai ler esse texto, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, pelo fato de ter sido despido da glória de Deus, nem ele mesmo, nem os anjos, e ele mesmo disse isso, sabia o dia em que ele ia voltar. Estão comigo? Eu quero citar em outras versões, esse versículo 26.
de Atos 17. Quero citar em outras versões. Na CNBB diz: de um só ele fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos. É Deus quem estabelece os tempos ou dispensações. Isso é soberania dele. Nossa confissão, nossa vida não vai alterar as dispensações estabelecidas por Deus. Posso ter um amém? Agora, a tua fé vai afetar o teu bem-estar, a tua vida, como você vai andar. Estão comigo? Na versão Rei Valéria, a versão do espanhol para o português, traduzida, diz: de um mesmo sangue fez toda a raça humana, claro, se referindo a Deus, para habitarem sobre toda a face da terra, e lhes fixou previamente as ordens das épocas. Foi Deus quem estabeleceu as dispensações. Na ampliada diz: tendo definitivamente determinado os períodos designados de tempo. E na Bíblia difusora diz: e fixou a sequência dos tempos, dos acontecimentos. Isso é soberania de Deus. Diga soberania. Isso aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo, ele falando sobre o que Deus vai fazer. Se a gente for observar, eu estava até comentando com alguns irmãos, né, sobre dispensações. Apenas abrindo um parêntese. Irmãos, se você ler Apocalipse, você vai ver que existem muitos juízos, não é verdade? Só que existe uma salvação disponível ainda. Existe uma salvação. Em cada dispensação que houve juízo, Deus disponibilizou uma salvação. No dilúvio, tinha uma arca, tinha uma salvação. Sodoma e Gomorra, tinha uma salvação. Em cada dispensação. E hoje, todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador será arrebatado e será livre, poupado do juízo vindouro. Posso ter um amém? Está falando sobre dispensações. Eu não vou adentrar muito nisso. Abre tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Historicamente, Deus sempre livrou o seu povo do juízo que está prestes a chegar para o mundo. E o que é o juízo? É a justa paga do pecado. Paulo fala que o pecado, uma pessoa que peca, ela está acumulando contra si mesmo, diga juízo. Quem já fez um depósito na sua própria conta? Quem? Você ficaria alegre, contente, satisfeito, se você pegasse um envelope, colocasse lá R$1.000 e colocasse lá e o dinheiro chegasse na conta de outra pessoa? Mas se chegar na tua conta, você vai gostar, sim ou não? Ora, eu trabalhei, o dinheiro chegou, meu intuito era depositar na minha conta e cair na conta do outro, pois fique sabendo que obediência é um depósito que a pessoa faz na sua própria vida. Desobediência é um depósito que ela faz para a sua vida também. E um dia vai chegar. Posso ter um amém? Amém. Paulo disse que, lá em Romanos, ele fala, as pessoas que não querem, que têm um coração impenitente, que não querem se arrepender, elas estão fazendo um depósito, estão depositando para si mesmo condenação, juízo. Estão comigo? E um dia a fatura chega. Mas a gente não vai falar sobre isso, estamos falando sobre dispensação. Claro que existem assuntos correlacionados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, diga tempos e épocas. Aqui está falando sobre Kairos e Cronos. Está falando sobre tempos. Sobre os tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, aqui não é o arrebatamento, é a segunda vinda de Cristo, é diferente. A segunda vinda de Cristo é física, visível, o arrebatamento é invisível, porque vamos nos encontrar com Ele nos ares. Diga, eu vou subir. A segunda, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetida destruição, como vem a dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 1 novamente. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo, se a gente for ver em seu ensinamento, ele ensinou muito sobre dispensações, dessa forma, falando sobre tempos, épocas, e agora ele está falando sobre a segunda vinda do Senhor.
Paulo, Jesus, Pedro, eles ensinaram sobre dispensações e sempre deixaram claro que é responsabilidade de Deus. Estão comigo? Abre tua Bíblia em Lucas no capítulo 21. Nós estamos vendo sobre soberania. Soberania diz respeito ao cronograma de Deus, ao que Deus vai fazer independentemente daquilo que eu e você venhamos a fazer. Claro que uma pessoa, se ela confessa a Cristo, ela vai entrar no cronograma do arrebatamento, ela vai ser arrebatada junta. E se ela não confessa, vai ficar em uma grande tribulação. Irmãos, eu quero abrir outro parênteses. Lucas capítulo 21. Nós estamos passando por uma pandemia, sim ou não? A gente está no mundo, mas a gente está em Cristo, mas a gente não está em crise não. Amém? A gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente tem que aproveitar. Por quê? Porque quando eu tenho uma oportunidade de evangelizar, eu lembro que eu estava no Parque da Criança, lá em Campina Grande, com o Emanuel, e eu encontrei uma pessoa que, na verdade, era um mecânico para onde eu levei meu carro. E ele veio conversar comigo. Está lembrado de mim? Rapaz, eu lembro da sua fisionomia. Da onde eu encontrei, não lembro não. Ah, eu sou mecânico daquela oficina. Ah, rapaz, tudo bom, tal. Eu comecei a falar de Cristo. Comecei a falar, está vendo essa pandemia? E nem se compara com a grande tribulação. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Ao invés da gente ficar reclamando da pandemia, a gente aproveita a ocasião para falar que existe uma salvação. Amém. Estão comigo? Então não perde tempo. Fala de Cristo, fala do arrebatamento, fala da igreja. Se você for ver, tem um texto em Atos que Paulo estava conversando, de fato, pregando para o rei, eu acho que não me falha a memória, o rei Agripa, e Paulo falou sobre ressurreição e sobre juízo vindouro. Mas vamos lá. Lucas capítulo 21, isso aqui é Jesus falando sobre dispensações. Cairão, versículo 24, Lucas 21, 24. Está falando sobre dispensações, ou o que vai acontecer futuramente. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios, diga tempos. Sabe o que é isso? Dispensação, soberania de Deus. Jesus ensinando sobre dispensações. Haverá o tempo dos gentios. Eu não vou me deter em escatologia, em dispensações. Eu quero apenas te sinalizar que tanto Jesus como Paulo ensinaram sobre dispensações ou sobre soberania. O que Deus vai fazer no futuro. Estão comigo? E para finalizar nesse contexto, abre tua Bíblia em Atos no capítulo 1. Atos 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 6. Nós sabemos que o Senhor Jesus, depois que morreu e ressuscitou, conviveu com os discípulos 40 dias, ensinando a eles a respeito do reino de Deus. E prestes a subir, prestes a ser visto pelos discípulos, quando ele estava subindo, ele começou a dar algumas recomendações. E olha só no versículo 6 de Atos 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo? Repita comigo: o tempo em que restaurares o reino a Israel. Verso 7, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, os discípulos queriam saber se esse seria um momento em que um descendente de Davi ia assentar ao trono e ia governar as nações. Os discípulos colocaram num só pacote as dispensações e queriam saber, é nesse momento em que a promessa do rei Davi, um descendente de Davi, aquilo que os profetas falaram, um descendente de Davi vai assentar ao trono e vai reger as nações? Jesus disse: pelo amor de Deus, pessoal,
Jesus encerrou o assunto, encerrou a ocasião. Não vos compete saber os tempos ou épocas. Isso que vocês querem saber é soberania de Deus, é dispensações. Encerra o assunto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos queriam saber sobre dispensações. É nesse momento que vai restaurar o reino a Israel. Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, dispensação. É a mesma coisa de um crente ficar perguntando: Pai, quando é que Cristo vai arrebatar a igreja? Meu filho, esquece isso, vai evangelizar, vai fazer a obra. Aleluia. Vai frutificar na igreja, vai se envolver em algum departamento da igreja, criatura. Estão comigo? É a mesma coisa. É isso que os discípulos queriam saber. Jesus cortou a ocasião e disse: isso que vocês querem saber é um departamento de Deus, é soberania de Deus. Tempos ou épocas, dispensações, isso é departamento de Deus. Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas, esquecem isso, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para frutificar, para fazer algo. Jesus, ele falou sobre a responsabilidade de Deus, tempos ou épocas, e Jesus falou sobre a responsabilidade deles, que é frutificar, fazer algo aqui na igreja. Estão comigo? E, irmãos, se a gente for ver, aliança de sangue é repleto de dispensações, de assuntos que falam sobre soberania de Deus, porque é Deus pelo seu poder que começa uma dispensação, encerra aquela dispensação e começa outra. É Deus pelo seu poder. Amém? Isso é de respeito à soberania de Deus. Isso não, nossa fé, nossa vida não vai interferir o que Deus tem para fazer. Assim como a fé dos discípulos não interferiu, Jesus cortou a ocasião. Agora, o que diz respeito à fé é o que eu e você vamos desfrutar das bênçãos de Deus. E o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é que as pessoas estão misturando, no lugar da fé, estão colocando como soberania de Deus. Eu vou só te sinalizar algo. Eu lembro que eu estava em Fortaleza, em um certo local, e eu ouvi um abençoado falar o seguinte: irmãos, você crê em Deus e no tempo certo Deus se encarrega de manifestar a bênção. A gente vai ver à luz da palavra que não é dessa forma. Estão comigo? Mas vamos lá, ainda eu vou comentar sobre soberania. Eu comentei agora sobre soberania ligado a dispensações, tempos ou épocas, kairos ou cronos, que são Deus começando as suas dispensações. E existe outro aspecto da soberania, o chamado ministerial. Abre tua Bíblia em Hebreus no capítulo 5. Aleluia. Existe um filme, eu não estou te aconselhando a assistir esse filme não. Amém? Existe um filme chamado O Apóstolo, que nem, assim, não foi produzido por um grupo de cristãos. É um filme secular, de fato é cheio de erro doutrinário. Esse homem tem alguns problemas na vida e esse homem, ele mesmo, se batiza nas águas. Meu Deus do céu, nunca vi isso não. E ele mesmo se autoproclama apóstolo. Isso é bíblico? Olha só o que é que diz em Hebreus no capítulo 5. Está falando sobre chamado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha só. Hebreus 5:1 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. 4 agora. Ninguém, pois, toma para si mesmo esta honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu hoje posso simplesmente me autoproclamar: eu sou um apóstolo e vou começar uma igreja. Eu posso fazer isso?
Em primeiro lugar, irmão, se você for ver biblicamente, as pessoas levantadas por Deus foram levantadas por Deus através de uma liderança local. Posso ter um amém? Amém. Isso diz respeito ao quê? Soberania de Deus. Deus, na sua soberania, chamou um homem chamado Paulo para governar uma igreja, para ser um pastor de uma igreja. Isso não saiu da cabeça dele. Ele não acordou um dia dizendo, eu vou me proclamar um pastor e vou ser um pastor. Não, foi Deus quem o chamou. Posso ter um amém? Amém. É responsabilidade de Deus chamar alguém. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Ninguém pode se autoproclamar, se autochamar um ministro. Ninguém pode fazer isso. Isso é responsabilidade de Deus. E quando Deus faz isso, Deus vai usar a liderança para levantar, para treinar e enviar aquela pessoa. Posso ter um amém? Isso se aplicou no Antigo Testamento, isso se aplica no Novo Testamento no que diz respeito aos 5 dons ministeriais. Muitos cristãos não entrariam em problemas se simplesmente entendessem o seguinte: se foi Deus quem me chamou, Ele vai falar com a minha liderança e Ele vai abrir as portas. Deus tratou comigo. Eu lembro que eu tinha descoberto chamado ministério, eu tinha descoberto que tinha um chamado, e aí fiquei ansioso. Já viu criança? Eu lembro que Emanuel, a gente não faça promessa à criança não, viu? Não faça não que ela vai cobrar. Eu descobri um chamado e ficava perguntando a Deus, mas por que isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? Meu filho, estude a palavra, dedique tempo na igreja local, o seu papel é se consagrar, o meu papel é abrir as portas. Faça o seu dever de casa que eu faço o meu. Não se meta no que eu quero, não se meta no que eu tenho que fazer, nem você, eu não vou atrasar a sua vida. Mais ou menos assim. Só que as pessoas ficam ansiosas. Irmãos, fique sabendo de uma coisa. Se Deus te chamou, o maior interessado em que você cumpra o que Ele te chamou é Ele mesmo. Então, não queime a largada, porque queimar a largada desclassifica. Se submeta. Estão comigo? Submeta a sua vida, cumpra o calendário ou o cronograma de Deus, e aí as coisas vão funcionar. Mas eu também não vou falar sobre ministério prático, não vou falar sobre esses assuntos, mas está ligado à soberania, porque Deus, pode ser que Deus tenha te chamado para ser um diácono, glória a Deus por isso, pode ser que Deus tenha te chamado para ser no Ministério de Socorros um músico. Agora entenda algo, quando Deus chama, Ele também capacita. Estão comigo? A palavra diz em Efésios capítulo 4, versículo 11... Não precisa abrir não, a gente sabe um pouco mais desse texto. E Ele mesmo concedeu, diga Cristo concedeu. Diga Cristo concedeu. Apenas trazendo um paralelo. O que são os dons espirituais? É uma concessão momentânea de um poder para se operar algo. E quando eu falo momentâneo, pode durar segundos, minutos, horas ou dias. Porque o dom da fé especial é aquele que perdura durante horas. Por exemplo, Daniel na cova dos leões. Daniel fez da juba do leão o seu travesseiro. Naturalmente falando, leão se alimenta de gente. Mas na operação havia 2 dons operando: o prodígio e maravilhas, são os dons que é leis da natureza, e o dom da fé, porque Daniel não ficou 1 minuto, 1 hora, ele ficou uma noite inteira dormindo. O dom da fé operou durante horas, e ele lá, dormindo lá, tranquilo. Estão comigo? Isso naturalmente se ele tivesse sido colocado à noite, porque se ele foi colocado à tarde, ele ficou umas 16 horas dentro da cova. Né? Os dons espirituais duram minutos. E os dons ministeriais duram durante a vida. A partir do momento em que o pastor Paulo foi ungido e separado para governar, para ser um pastor, esse chamado vai durar em sua vida durante o tempo que ele permanecer aqui na terra. No momento em que formos arrebatados, todos nós seremos irmãos. Estão comigo? Não vai ter apóstolo no céu, não vai ter pastor no céu, nem mestre no céu. É diferente. O chamado é aqui, durante esse momento aqui da terra. Mas quem chama é Deus. É responsabilidade dele, é soberania de Deus. Estão comigo? Eu já vi lá em Fortaleza, um irmão. Claro que quando eu me refiro a isso, eu estou falando de cristãos imaturos, crianças.
andava com um vidrinho de... O azeite é bíblico, não da forma que ele estava utilizando. Ele estava no culto, no louvor. Quando ele achava que o louvor não estava bom, ele pegava o azeite, se ungia e ficava lá se tremendo. Uma pessoa pode se ungir, pode se chamar. É papel de Deus capacitar alguém para desempenhar algo no corpo local. Diga, é soberania de Deus. A soberania de Deus está ligada a dispensações, a épocas. A soberania de Deus está ligada também ao chamado ministerial. Estão comigo? Até mesmo no que diz respeito à manifestação dos dons, existe o aspecto da soberania de Deus. Claro, o que eu preciso fazer, de uma certa maneira, é desejar os dons e me consagrar. Porque se eu estou desejando e estou com a vida consagrada, eu sou um sério candidato a ser usado por Deus nos dons espirituais. Amém? Professor Marcelo, e a nossa fé? Irmãos, a nossa fé está ligada àquilo que Cristo deixou disponível, às demais bênçãos. O que é papel de Deus, Ele vai fazer. E o que é o nosso papel? Quem tem que fazer sou eu e você. No começo da ministração eu falei sobre isso, desse pregador que foi indagado sobre cura, e ele disse... Quanto à cura, Deus é soberano, Ele cura quem quer. Se tirarmos o assunto cura e colocarmos qualquer outro assunto, é isso que tem acontecido. Orações respondidas, alguns dizem que é soberania de Deus. Cura, alguns falam que é soberania de Deus. Bênçãos, alguns falam que é soberania de Deus. A Bíblia mostra que não, a Bíblia mostra que é nossa fé. Estão comigo? Diga a minha fé. A Bíblia fala que é a nossa fé. Eu no início falei sobre a vontade decretiva, o que Deus decreta. O que Deus decreta, irmãos, nenhum homem pode impedir. Nenhum homem pode impedir. Agora, existe a vontade e perspectiva de Deus. Abre tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Você está sendo abençoado? Soberania de Deus, irmãos, diz respeito também a pessoa ir para outro estado, outra cidade, outro local, começar uma obra, uma igreja. Por exemplo, eu posso hoje simplesmente sair do Brasil e morar nos Estados Unidos para começar uma igreja? Se Deus falou, se Deus falou, eu vou. Se Deus não falou, é Deus quem faz, é Deus quem estabelece isso. Posso ter um amém? Pronto, já falei muito sobre a soberania de Deus, o que Deus estabeleceu, o seu conselho, as dispensações. Agora eu vou falar sobre a vontade e perspectiva de Deus, o que Deus deseja, o que está disponível. E aí depende da fé da pessoa. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Pois isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual Deus, o nosso Salvador, deseja, repitam comigo, deseja. O que é que Deus deseja? E cheguem ao pleno. Deus tem um desejo. Qual é o desejo de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja isso? Agora eu te pergunto, essa vontade, esse desejo de Deus tem se cumprido na vida de todas as pessoas? Nem todo mundo tem recebido a salvação que Cristo disponibilizou na cruz do Calvário. É a vontade e perspectiva, é um desejo de Deus, mas não é apenas sua vontade, Deus não vai decretar. Apenas abrindo um parênteses, graças a Deus porque a gente tem cantado canções baseadas na palavra, nós estamos cantando a palavra de Deus, porque existem canções que nos induzem a viver uma vida incrédula, porque são canções incrédulas. Por exemplo, tem uma canção que diz, Deus tudo governa.
Deus governa tudo, se Deus governa tudo, por que é que Deus não faz com que todo pecador se arrependa e confesse a Cristo? Todo pecador tem se arrependido e confessado a Cristo? Então Deus não governa tudo. Se Deus governa tudo, por que é que Deus não faz com que todo crente ande em amor? Todo crente anda em amor? Isso mostra que Deus não governa tudo. Se Deus governa tudo, por que é que Deus não faz com que todo crente seja fiel em dízimos e ofertas? Glória a Deus e aleluia. Todo crente é fiel em dízimos e ofertas? Isso mostra que Deus não governa tudo. Deus inspira, Deus mostra, Deus usa até o jumento do pregador. Mas ainda é teu papel ouvir, entender e pôr em prática. Deus não vai te obrigar, Deus não vai decretar, não diz respeito à soberania, Deus empurrando goela abaixo, não. Isso diz respeito à nossa fé. Tem uma diferença, sim ou não? Sim. Tem. Irmãos, se Deus governa tudo, não haveria problema, tudo estaria em harmonia. Mas Deus não governa tudo. O que a Bíblia mostra é que existe essa vontade. Deus deseja que todo homem seja salvo, infelizmente nem todo homem está sendo salvo. Deus deseja que todo crente ande em obediência, infelizmente não tem acontecido. Deus deseja que todo crente tenha uma vida bem-sucedida. É o desejo de Deus. O que eu preciso fazer para desfrutar? Alinhar minha vida com a palavra de Deus. Andar pela fé. Estão comigo? Diga andar pela fé. Irmãos, andar pela fé, a gente costuma dizer que é um estilo de vida. Como assim? A partir do momento em que você confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, você precisa se acostumar a andar pela fé. A propósito, eu pensei que andar pela fé era um acidente de percurso. Como assim? Abre tua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1. Eu lembro que o novo convertido, todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por problemas, dificuldades. E eu estava passando por alguns perrengues, algumas dificuldades, orando e confessando e chorando naquela confusão. E aí lá para as tantas eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, se Adão não tivesse pecado, nada disso teria acontecido, eu não teria que andar pela fé, só estou andando pela fé agora, só estou confessando a palavra, por causa do que Adão fez. Aí de repente começou a subir algumas notas no meu coração. Marcelo, andar pela fé é um princípio que eu estabeleci desde o início da criação. Independe da queda de Adão, é anterior à lei e à graça anterior à queda do homem. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz, Paulo disse, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Tem uma versão que diz, do princípio ao fim é pela fé, diga pela fé. O que é andar pela fé? É andar com a vida baseada, pautada na palavra de Deus, no que Deus falou a nosso respeito ou para nós. Posso ter um amém? Lá no Éden, Deus falou algo para Adão, sim ou não? O que foi que Deus disse? Meu querido, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente... Adão ouviu a palavra, não andou naquilo que Deus falou, por assim dizer, não andou pela fé, tomou do fruto e desobedeceu. O andar pela fé, irmãos, não é um acidente de percurso. Agora que Adão pecou, agora que Adão errou o alvo, todos nós temos que confiar na palavra de Deus, andar pela fé. Não, andar pela fé foi algo que Deus idealizou para que nós sempre nos relacionássemos com Ele por meio daquilo que Ele falou conosco. Diga pela fé. Deus sempre desejou que eu e você andássemos pela fé, confiando em sua palavra. Estão comigo? Eu estou preparando o terreno para falar no aspecto de desfrutar das bênçãos pela fé. Irmãos,
Não é Deus quem vai determinar com que as bênçãos aconteçam em tua vida. Somos nós que pela fé vamos desfrutar. Eu lembro que novo convertido lá em Fortaleza, eu ouvi uma canção que falava o seguinte: um anjo sobe, um anjo desce, procurando a quem merece para a bênção entregar. É por mérito? É Deus quem determina? Deus tem filhos prediletos? Diga, é pela fé. Diga, é pela fé. E claro, irmãos, não dá para esgotar todo o conteúdo em 3 ministrações. Quando eu falo fé, bênçãos, existem muitos pormenores. Só para você ter ideia. Uma pessoa está no leito de morte. Está lá na UTI. E a família está orando, está orando, está orando. De repente a pessoa parte. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Irmãos, tem um texto em Filipenses que Paulo disse: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Diga o desejo. Você sabia que Deus vai respeitar o teu desejo a despeito do desejo dos outros? Se eu tenho o desejo de partir, a tua vontade não vai interferir na minha vida. Mas eu não quero partir agora. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Estão comigo? Muitas vezes o que acontece, irmãos, é que algumas pessoas estão no leito, elas tiveram vislumbres da vida vindoura, viram alguma coisa, tiveram alguma percepção, viram um anjo, às vezes o próprio Senhor Jesus aparece, elas simplesmente desligam e partem. E às vezes as pessoas que estão aqui tentando exercer fé, e aí viu que aquela pessoa partiu, ficam perplexos. Meu Deus, por que aconteceu isso? Porque em muitas ocasiões aquela pessoa desejou partir e estar com Cristo, o que é muito melhor do que estar aqui na terra. Mas por enquanto vamos ficar aqui, amém? Existem muitos pormenores que às vezes a gente está alheio. E geralmente a gente coloca tudo num pacote. Não, isso é soberania de Deus, é porque Deus quis. Não, é porque a pessoa desejou, porque Deus respeita a vontade dela, é porque a nossa fé não vai interferir na fé daquela pessoa. Estão comigo? E isso se aplica a respeito de muitos outros aspectos, muitas outras, na vida de muitas outras pessoas. Amém? Viver pela fé é algo individual. Está 4 vezes na Bíblia. O justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. É algo individual. Se eu quiser crer, eu creio. Se eu não quiser crer, eu não creio. Mas eu quero crer. Fé, irmãos, respeita a tua vida. Você pode, pela fé, um pecador passando, está lá um pedestre aí, um transeunte passando, eu creio que esse homem vai ser salvo. Não, a salvação é individual, a fé é individual. Eu não posso apontar o dedo para alguém e dizer que ela vai ser salva, quando é exigido dela fé. Posso ter um amém? Amém. Se você for observar, irmãos, a Bíblia, o próprio Jesus, ele foi bem claro em sinalizar que foi a fé daquela pessoa quem manifestou a bênção de Deus. Eu estou fazendo um apanhado das matérias do Rema. Amém? Fé é um princípio anterior à queda do homem, anterior à lei e à graça. É uma forma que Deus criou para nos relacionar com Ele, andando pela fé, confiando em Sua palavra. Irmãos, eu tenho percebido isso. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 6, abre lá em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, eu sei que esse texto é conhecido por muitos, perdão, eu disse 6 não, capítulo 11, Hebreus 6, 11. Queria ver se os irmãos estão atentos, inclusive. Hebreus 11, 6, é o contrário. Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a... Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que... Repitam comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pronto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, Deus pegou o povo de Israel, falou da terra prometida, Deus disse que deu a terra a eles, e aí eles disseram o seguinte:
se Deus se agradar de nós. Eles disseram isso. Isso está escrito em Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, eu te pergunto, Deus se agradou deles? Porque eles tinham uma confissão negativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falando sobre fé e sobre incredulidade. Porque alguns cristãos hoje tentam se relacionar com Deus e não conseguem ser ouvidos, porque estão utilizando um idioma desconhecido por Deus. Alguém aqui presente fala o idioma russo? Então vamos usar o russo como exemplo. Suponhamos que depois do culto, lá fora tem uma pessoa sentada no chão, gesticulando com as mãos e falando em russo, esbravejando em russo. Eu não entendo russo, você não entende russo. A gente consegue ter um relacionamento correto e saudável com uma pessoa que está falando um idioma desconhecido? Você não sabe se ela está pedindo, se ela está reclamando, praguejando, ou como diz no Nordeste, esculhambando. Não dá para ter um relacionamento correto ou saudável com uma pessoa que está falando um outro idioma. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a partir do momento em que hoje uma pessoa aqui na Terra tenta conversar com Deus com o idioma incredulidade, Deus não consegue entender. Não dá, meu filho, fala alguma coisa para eu entender, não estou entendendo nada, diga alguma coisa, o que é que você quer? Porque a pessoa está usando a incredulidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, no globo, se você pegar o globo, você vai ver que em todos os continentes, em praticamente todos os países, povos, línguas, tribos e nações, tem pessoas passando por adversidade, passando por problema, alguma escassez, alguma necessidade. E aí nos indagamos, por que Deus não faz alguma coisa? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Geralmente as pessoas embalam tudo, resolvem tudo, dizendo, não, isso é soberania de Deus. Não, é não. Soberania fala sobre dispensações. Chamado ministerial é soberania. Dispensações, tempos e épocas é soberania. Agora, as bênçãos de Deus, meu querido, é a minha e a tua fé. É diferente. Estão comigo? Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga sem fé. Agora, com fé, a gente agrada. Estão comigo? Sim. Naturalmente falando, vamos dar um exemplo aqui. Pronto. Esse teclado aqui. Eu não sou muito ligado à música, não. Se eu começar a cantar, vai ser um culto de libertação, né? Ninguém vai querer ficar. Irmão, eu sou desungido. Para cantar, eu sou desungido, viu? Eu vou até desungir o microfone. Aquele teclado lá. Vamos supor que o pastor Paulo a igreja está precisando de um teclado novo. E aí ele comunica à igreja a necessidade, alguns irmãos se prontificam, pastor, vamos comprar um teclado novo. Qual é o teclado que precisa? Diga o nome de um teclado aí, pastor. Um Yamaha Motif. Pronto. Alguns irmãos se mobilizam, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você tem sido alimentado nessa igreja? Teus filhos têm sido alimentados nessa igreja? Não espere que o mundo reconheça ou venha investir na igreja quando quem tem sido alimentado e abençoado é você. Quem tem que reconhecer é você. Estão comigo? Não é o mundo, não. Quem tem recebido uma boa palavra, quem tem sido alimentado, pastoreado, quem tem andado em pastos verdejantes e águas tranquilas com a palavra que é ensinada aqui é você. Aí, alguns irmãos se prontificam. Está aqui, pastor, o teclado. O pastor Paulo pega o teclado, coloca lá e aí junta uns barbantes para o teclado funcionar. Barbante, cadarço. Cadarço e barbante são condutores de eletricidade. Quando você estuda física, eletricidade, né, da física, na física diz o seguinte, somente corpos metálicos são condutores de eletricidade. É a lei da física. Na lei da fé também é o que governa nossas vidas. Diga a lei da fé. Para que as bênçãos de Deus se manifestem em minha vida, eu tenho que cumprir as leis da fé, os princípios que regem a fé. Por mais que eu me esforce, por mais que eu peleje, por mais que eu chore, irmãos, choro não comove a Deus. Como eu citei o exemplo,
no globo, alguma nação, algum país, alguém de alguma tribo, língua ou nação está necessitando de alguma bênção. Mas por que Deus não se move? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Agora, com fé podemos agradar a Deus e desfrutar das suas bênçãos. Estão comigo? E eu quero, claro, intercalando sobre a questão de soberania e sobre fé, mas principalmente falando sobre fé. Irmãos, se soberania não diz respeito ao meu papel, o papel de Deus, e fé é meu papel, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Sabendo o que eu tenho que fazer, as bênçãos vão se manifestar. Estão comigo? Eu vou ficar intercalando entre fé e soberania, tocando nesses assuntos. Mas eu quero agora falar um pouco mais sobre fé, sobre a importância da fé. Ah, professor Marcelo, mas eu já ouvi sobre fé, graças a Deus. Agora fique sabendo que a fé, ela não vem por se ter ouvido, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. O pastor Paulo, em algum momento da vida, ele já exortou a igreja sobre congregar? Sabe por que o pastor Paulo fala sobre congregar? Porque a própria palavra de Deus fala sobre congregar. Agora fique certo de um fato essa noite. Irmãos, quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, você não está abençoando a Deus, você não está abençoando o pastor Paulo, você está abençoando a tua vida. Por quê? Porque você está proporcionando uma oportunidade de aumentar a tua fé, ou de gerar fé no teu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem, tem uma canção que diz: o homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré, né? Ele está comigo, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem? A fé e o amor vêm por pedir? Sim ou não? Você percebeu só pela nota aí. A fé e o amor vêm por pedir? Um cristão pode passar a noite inteira, a boca dele vai ficar seca como língua de papagaio, pedindo mais fé e mais amor, mas não vai receber. Por quê? Porque não foi dessa forma que Deus criou para que venha fé e amor. O amor foi derramado através do novo nascimento e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estão comigo? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo e o ouvir o quê? Quanto mais tu expõe tua vida à palavra, mais fé, mais certeza, mais convicção você terá da palavra de Deus, e é pela fé que nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Estão comigo? A fé é o resultado de comunhão com a palavra, fé é o resultado de exposição à palavra de Deus. Aquilo a que eu me exponho, eu vou exalar. Vamos supor que uma pessoa em uma residência estão fritando peixe. Aí a pessoa sai da cozinha e você pergunta: e aí, está bem assado o peixe? Como é que você sabe que eu estou fritando o peixe? Ora, você está exalando o cheiro de peixe. A mesma coisa, irmãos, é a atmosfera de fé ou de incredulidade. A pessoa vai exalar. Estão comigo? Glória a Deus. E, irmãos, eu sei que você faz parte desse rebanho, eu sei que você é alimentado pelo pastor Paulo, eu estou apenas te auxiliando nisso. Vamos dar uma manutenção em nossa fé. Estão comigo? Quem já foi a uma conferência de ministros? É só para conferir, só para comparar. Já viu aquele joguinho de 7 erros? Faz um contraste, uma comparação, sim ou não? A gente vai comparar se a gente está andando pela fé de acordo com o parâmetro da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não encontrou, repita: as minhas também. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a
através da, por meio da, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé, através da fé. Eu não vou, quem entrou por essa porta aqui para vir à igreja? Essa porta foi o que te introduziu à igreja. O que te introduziu no reino de Deus foi a porta da fé. Pela fé a gente foi salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, através da fé, por meio da fé. No momento em que você nasceu de novo, você entrou no reino de Deus por meio da fé. Alguém falou do evangelho de Cristo, do plano da salvação. Você ouviu aquilo entrou no teu coração, você confiou, você acreditou, confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, e você entrou por meio da fé. Só que Deus continua te convidando a permanecer no reino dele, desfrutando das bênçãos pela fé. O problema é esse, é que algumas pessoas param de andar pela fé. Elas entram no reino de Deus pela fé e param de desfrutar das bênçãos pela fé. A fé é o que nos introduz no reino de Deus e é a fé que me mantém dentro do reino, desfrutando das bênçãos de Deus. A Bíblia mostra, irmãos, que as bênçãos que Cristo disponibilizou para nós vão se manifestar por meio da fé. Diga, por meio da fé. E eu queria só falar essa definição de fé, a convicção, a certeza. Abre em Hebreus capítulo 11. Existe uma fé natural, só que eu quero falar sobre a fé espiritual. Diga, fé natural. Fé natural é algo que todo dia exercemos, todo dia pomos em prática uma fé natural. Por exemplo, pastor Paulo, se eu, onde fica o interruptor dessas lâmpadas, se eu sair daqui, me deslocar e apertar o interruptor, vai apagar ou não vai? Tem certeza disso? Quem te garante? Ora, todo culto apaga e acende naquele interruptor porque vai falhar hoje. Quando terminar o culto, você vai sair, vai entrar no teu carro e vai ou ligar a chave ou apertar o botão. Eu pergunto, o carro vai funcionar? Tem certeza? Está convicto? Espera aí, professor, não rogue praga não? Todo dia tem funcionado, por que não vai funcionar hoje? Sabe o que é isso? É uma confiança natural, é uma fé natural. Terminando o culto, talvez você vá em algum local ou comprar uma refeição, um sanduíche, ou pegar teu cartão e colocar num terminal eletrônico, num caixa eletrônico. Você vai digitar a senha ou impressão digital, vai sair um papel e tinta. Diga papel e tinta. É mais ou menos papel e tinta, né? Aquele papel tem uma inscrição com informação. Baseado naquela informação, você faz uma compra. Você pega o seu cartão e passa. Isso é ou não é fé? Você está acreditando que aquele papel e tinta estão falando de o dinheiro que você nem chegou a ver dentro do banco. Você entrou no banco para ver o montante de dinheiro? Você simplesmente confia no papel e tinta. Por que não confiar na palavra de Deus? A gente nem para pensar, mas a gente todo dia exerce uma fé natural. Só que a Bíblia nos convida a exercermos uma fé sobrenatural, que é confiarmos nessa palavra a despeito do que tem acontecido lá fora. Porque a Bíblia mostra que através da fé as pessoas mudaram, reverteram a situação que a cercava. É o que a fé faz. Estão comigo? Nós não vamos ler todo o capítulo 11 de Hebreus, mas se não me falha a memória, tem umas 13 ou 14 vezes, está escrito, pela fé, fulano de tal fez isso, diga pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé escaparam ao fio da espada, apagaram a força do fogo, pela fé receberam promessas, pela fé ressurreição dos mortos, pela fé isso, pela fé aquilo, tudo por meio da fé. Hoje, qualquer necessidade que venhamos a ter, Deus, naquela época e muito antes, já preencheu, já satisfez por meio da fé. O que eu e você venhamos a necessitar hoje, Deus já satisfez naquela época na vida de outra pessoa por meio da fé. Diga pela fé. Versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé significa que temos confiança. Diga confiança. Imagina só. Eu chego na igreja, saio do carro e eu penso,
Rapaz, o professor Marcelo falou que meu carro não vai funcionar. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Você está confiante ou desconfiando? Você está confiante de que teu carro vai funcionar. Isso é uma fé natural. A fé é a confiança. Ora, fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo em que não vemos. Diga certeza. Diga convicção. Diga confiança. Fé é a certeza. Eu quero ler na Bíblia Difusora, na versão Difusora, que diz: ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a certeza. Diga certeza. Diga certeza. Irmãos, no que diz respeito à fé, uma pessoa que anda pela fé não vai preparar um plano B ou C. Como assim? Bem, eu vou andar pela fé, mas se não der certo, eu vou fazer aquilo. Isso não é fé. Isso é se preparar para o fracasso. Eu lembro que lá em Fortaleza, levaram uma pessoa que estava doente e o irmão que estava dirigindo o culto disse: pessoal, nós vamos orar por ele. Pode ser que seja curado, mas pode ser que não seja curado. Isso é fé? Nem precisa dizer que o final o homem nem foi curado. Com incredulidade. Tiago capítulo 5, não precisa abrir, versículo 14 diz: 13 e 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e este unjam ele com óleo em nome do Senhor. E a oração dá? E a oração dá? Eu gosto da NVI que diz: e a oração feita com fé. Toda oração é feita com fé? A fé é um ingrediente necessário, indispensável dentro da oração. E a oração feita com fé é certeza, confiança. Na amplificada diz: ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade. Diga título de propriedade. Quem aqui tem um carro próprio? Quem aqui tem um imóvel próprio? Pronto. Quando você vai ser avalista e fala que tem um imóvel próprio, você leva o apartamento ou a casa ou você leva o título? Não tem nem como levar o apartamento. O título dá a certeza. Fé nos dá a certeza de que aquilo que Deus falou é nosso. Eu não preciso ver. O avalista vê o título. E se quer o título da sua propriedade, não, mas eu quero ver o terreno, eu quero ver o apartamento. Não estou acreditando nesse papel aqui, não. Não é assim que funciona. Ele acredita naquele título. A fé é o título de propriedade. Em outras palavras, se a pessoa está com fé, mesmo que ela não veja, é dela. Estão comigo? Irmãos, fé não é esperança. Fé é agora, a pessoa recebe agora. A esperança protela para o futuro. É aquela pessoa que vai à igreja e você pergunta: e aí, você recebeu? Hoje eu não recebi não, mas eu estou crendo que no próximo culto eu vou receber. Se tem essa palavra, vai receber, não é fé, é esperança. É como antigamente meu pai tem um mercadinho, e eu lembro que ele falava muito sobre isso, tem uma plaquinha nas bodegas, nas mercearias de antigamente: fiado só amanhã. Quem já viu? Diga fiado só amanhã. Aí eu chego para comprar fiado. Aí ele mostra a plaquinha: só amanhã. Amanhã eu venho. Amanhã eu venho. Só amanhã. Em outras palavras, nunca compra fiado, porque sempre protege para o futuro. É a esperança. Irmãos, você sabia que a esperança é bíblica? Colocada no lugar correto. Sabe o que a Bíblia fala sobre a esperança? A bendita esperança é esperar o Senhor Jesus. Nossa fé não vai afetar a vinda de Cristo. Eu posso passar a noite inteira: Maranata, 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 Maranata. Eu pego até o embalo para orar em línguas. Maranata, Maranata. Mas Jesus não vem. Por quê? Porque nesse aspecto eu tenho que ter esperança. Nos demais aspectos da vida eu tenho que ter fé. Estão comigo? Cura, fé. Proteção, fé. Provisão, fé. Dispensação ou arrebatamento, esperança. Um dia Cristo vai arrebatar. Até lá eu vou fazer o que Cristo me chamou para fazer. Eu vou frutificar no reino de Deus. Estão comigo? Fé é o título de certeza. Diga certeza. Na amplificada diz: ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos, sendo provadas coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade.
É uma certeza inabalável. Nenhum homem nem ninguém consegue tirar essa certeza do coração. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha tamanha convicção que a fraqueza do seu corpo, ela ficou 12 anos sangrando. Estão comigo? 12 anos sangrando. Estava fraca, estava debilitada. Enfrentou uma multidão, porque a multidão cercava Jesus. Mas a fé dela era tão manha, que mesmo com debilidade, fraqueza no corpo e a multidão cercando, bastou tocar em Cristo e foi completamente curada. Estão comigo? Diga certeza. Ah, professor, mas se eu orar e não der certo? No que diz respeito à fé, não existe a placa se. Não existe a placa se. Se é dúvida. Dá um exemplo bem simples. Perdão, esqueci o nome do irmão. Edivaldo. Edivaldo, se você quiser pegar um copo de água com coco, você pega. Mas se você não quiser, pode deixar o ministro com sede. É só um exemplo. O se é dúvida. Eu não sei se ele quer ou não quer pegar. Diga se. Diga se. O único momento em que o Senhor Jesus Cristo usou o se foi na oração de consagração. Nos demais momentos ele não usou o se, ele usou fé para remover os problemas. Ele usou a fé para acalmar a tempestade, ele usou a fé para suprir necessidades. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. O único momento em que você vai usar o se em tua vida é na oração de consagração. Por exemplo, existe algum texto na Bíblia dizendo: Marcelo, saia de Campina Grande com Rafaela, vá morar em Ribeirão Preto, depois vá morar em Brasília, depois volte para Campina Grande. Tem algum texto assim na Bíblia? Eu tive que perguntar a Deus: Pai, é a tua vontade que eu vá morar em Ribeirão Preto? Por que eu perguntei se é a vontade de Deus? Porque isso não está claro na Bíblia. E a Ribeirão Preto não está claro na Bíblia. Morar em Brasília não está claro na Bíblia. Morar em Campina Grande não está claro na Bíblia. Então eu perguntei se é a vontade de Deus. Eu te pergunto: cura está claro na Bíblia? Proteção está claro na Bíblia? Provisão está claro na Bíblia? Se está claro na Bíblia, eu não preciso perguntar se é a vontade de Deus, porque eu já sei a vontade de Deus. Meu filho, não está claro na minha palavra, porque você pergunta se é a minha vontade? Claro que é. Um crente não tem que perguntar se é a vontade de Deus, suprir sua necessidade. Está claro na Bíblia. Só não está claro na Bíblia se você vai ser um diácono, um conselheiro, um músico. Estão comigo? Isso não está claro. Então você pergunta: Pai, se for a tua vontade que eu me envolva no diaconato, fala ao meu coração. E fala ao coração do pastor Paulo também. Porque é assim que Deus faz, amém? Fé é certeza. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Diga firme fundamento. Quem anda pela fé, irmãos, não vai ser abalado, não vai ser removido. Quando eu morava em Ribeirão Preto, e aqui em São Paulo, principalmente no interior, período de agosto, setembro, dá uns vendavais, não é verdade? Ribeirão Preto, por causa do canavial, tinha um vendaval que levantava uma cortina de poeira, daquele barro vermelho. Eu morei lá no bairro Campos Elíseos, tem um cemitério Saudade. Eu morei lá, próximo da Avenida Saudade. Tem um vendaval grande, alguns postes de combustíveis tiveram o teto removido, algumas árvores foram tombadas, derrubadas. Aí eu comecei a andar lá perto do cemitério Saudade, eu vi que as árvores que foram derribadas eram árvores que não estavam bem enraizadas. As árvores que permaneceram firmes, mesmo com a copa grande, estavam bem enraizadas. Diante das adversidades, os cristãos que não tiverem bem enraizados na palavra, irmãos, infelizmente podem ser derribados. Mas aquele que persevera na palavra, aquele que está sempre expondo sua vida à palavra com fé no coração, vão permanecer firmes. Estão comigo? Estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 1 hora.
Não, irmãos, eu não vou falar tudo essa noite, não. Ainda vou falar amanhã de manhã e à noite, amém? Se você conhece algum cristão que precisa entender um pouco mais sobre o aspecto de fé e soberania, entender o que é responsabilidade de Deus e o que é nossa responsabilidade, o que é responsabilidade dele, ele vai fazer. Agora, o que é nosso, quem tem que fazer o dever de casa é a gente. Amém? Você convida essa pessoa, chama para estar aqui e ela receber um alimento da fé, uma porção da fé que vai encher o coração dela. Fé é a certeza, diga certeza. E eu quero apenas finalizar com esse texto, para a gente dar continuidade amanhã. Abre tua Bíblia em Tiago capítulo 2. Fé não é esperança, fé não é desejar as bênçãos. Tiago capítulo 2, e deixa eu só abrir um parênteses. As obras que Tiago aqui descreve não são as obras da lei, diz respeito a ações correspondentes. Estão comigo? Diga ações. Agir à altura. Tiago capítulo 2, versículo 14, eu quero finalizar com essa passagem, com esse contexto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, repita comigo, se alguém disser, diga, se alguém falar que tem fé, mas não tiver obras ou ações correspondentes, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitar de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver ações correspondentes, se não tiver obras, está o quê, irmãos? Diga, morta. Na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 14 diz, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Na Bíblia Difusora diz, de que aproveita, irmãos, ao que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Na Bíblia Pastoral, edição pastoral diz, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, de que adianta isso? Qual é o proveito de alguém que diz ter fé? Peraí, professor Marcelo, quer dizer então que existe um tipo de pessoa que diz, eu tenho fé? Tiago está falando de alguém que afirma ter fé, mas não age à altura. Se você sair entrevistando as pessoas, você tem fé? Ah, eu tenho muita fé. Você tem fé? Ah, eu tenho muita fé. Está aqui. Qual é o proveito de alguém que diz ter fé? Existe um tipo de pessoa que afirma ter fé, mas no momento da dificuldade não age à altura. Sabe o que é isso? É uma pessoa que deseja as bênçãos, só que desejar as bênçãos não é ter fé. Estão comigo? Tiago está falando de uma pessoa que afirma ter fé. Ah, eu tenho muita fé. Eu lembro que algumas vezes eu ia evangelizar um parente meu. Eu chegava para essa pessoa e falava, você tem fé? Ah, eu tenho muita fé em Deus. Mas você lê a Bíblia? Não, eu não leio a Bíblia não, mas eu tenho muita fé. Como é que pode? Se a fé vem pelo ouvir a palavra, e essa pessoa diz que tem fé, mas nunca leu a Bíblia. Ela não tem fé. Por mais que alguém diga que tem fé, a fé não vai ser demonstrada por uma afirmação. A fé vai ser demonstrada por ações. Quero finalizar com isso. Vamos lá, existem cidades no interior do Nordeste, irmãos, que há 1, 2, 3, 4, 5 anos não cai uma gota de chuva. Cai gota de lágrima, mas de chuva não cai não. Estão comigo? Infelizmente tem. Infelizmente. Mas vamos supor que lá tem uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e aí o pastor diz, pessoal, basta, nós vamos orar e vai chover. Vocês creem? Ah, os irmãos, cremos, pastor. Pois amanhã, meio-dia, estaremos no ponto central da cidade, nós vamos orar, e vai chover. Vai ou não vai, pessoal? Pastor, vai chover. Aí no dia seguinte está lá todo mundo reunido. E aí o pastor vê, pessoal, todo mundo vai voltar para casa agora. Mas por que, pastor? Nós vamos orar. Não, vocês não estão crendo. Estamos sim. E cadê o guarda-chuva? Quem anda pela fé
conta como certo a bênção, se prepara para a bênção, visualiza a bênção. Olha só, irmãos. No que diz respeito à fé, a gente tem que usar nossa mente e coração para o lado positivo, não para o lado negativo. Como assim? Lá em Campina Grande eu tomei conhecimento de um cristão, ele foi fazer um exame, recebeu o diagnóstico e o diagnóstico era negativo. Estava doente. Aí ele já começou, não vigiou, diga vigia, crente. Ele não começou a imaginar ele morrendo e no velório os amigos lá olhando o caixão, tomando café e comendo bolacha. Ele usou a imaginação para o lado negativo. A Bíblia diz que quando Deus pediu Isaque a Abraão, a palavra diz que figuradamente, ele sacrificou a criança e em figura o recobrou dentre os mortos. Ele imaginou tudo. Peraí, quem me pediu o menino não foi qualquer pessoa, foi o Deus Todo-Poderoso. Já sei, eu sacrifico a criança, eu obedeço a Deus Todo-Poderoso, eu agrado a Deus e Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão, em figura, ele imaginou tudo, sacrificou seu filho e o recobrou dentre os mortos. Ele usou sua mente para se visualizar participando da bênção. Ele usou a mente para o lado positivo e não para o lado negativo. Irmãos, essa pandemia pegou muitas pessoas de surpresa. E muitas pessoas, quando tomaram, meu Deus, o diabo começou a colocar algumas imagens erradas. Essa não é a foto, não é a imagem que Deus quer que você tenha na sua mente. A imagem que Deus quer é você se visualizando, independentemente do problema, desfrutando da provisão, da proteção de Deus em tua vida. Agora, a Bíblia diz, tendo Cristo sofrido, armai-vos vós de igual pensamento. O pensamento é uma arma. Agora, não dê um tiro em seu pé. Não use essa arma contra você. Está escrito em Pedro, tendo Cristo sofrido, armai-vos vós de igual pensamento. O pensamento é como uma arma, só que alguns estão dando um tiro no pé. Não. Use a tua mente, o teu pensamento, para se visualizar desfrutando da bênção. Se eu ando pela fé, se eu orei, se eu estou vivendo pela fé, eu vou, ainda que momentaneamente esteja passando por isso, mas eu vou me visualizar desfrutando da bênção de Deus. Isso é andar pela fé. Posso ter um amém? Amém. Glória a Deus. Por hoje vamos falar sobre isso. Amém? Amém. Amanhã vamos dar continuidade. Eu quero só, vou ser bem sucinto, pastor Paulo, vou só